quando não comprar um imóvel é a melhor decisão, mesmo podendo comprar. Existe uma ideia muito comum no mercado imobiliário. Se a pessoa pode comprar, ela deve comprar. Mas a realidade não é tão simples assim. Existem situações em que a pessoa tem condição de comprar um imóvel, mas não deveria. E isso é difícil de ouvir, porque ninguém gosta de adiar uma conquista. Mas hoje eu quero te mostrar exatamente isso. Quando não comprar um imóvel, mesmo podendo comprar. Ter capacidade financeira não significa estar preparado. Às vezes, a pessoa tem renda, já tem crédito pré-aprovado, ela já tem a entrada preparada para isso, guardada para isso, mas não tem uma estrutura completa. E imóvel é compromisso de longo prazo, não é apenas a compra, é uma manutenção da decisão. Então, sempre que você... Hoje mesmo eu estava vendo um post, de um vereador da cidade vizinha, falando sobre isso, que quem tem lote, propriedades privadas, a responsabilidade da limpeza das propriedades privadas é do proprietário. É uma coisa que parece tão óbvia, mas não é tão óbvia assim na realidade. É muito comum você ver lotes ou às vezes casas que estão em situação de abandono, porque não tem ninguém morando lá mesmo. E aí todo mundo tem tantos compromissos que esquece, entre aspas aí, esse esquece, mas esquece de dar essa manutenção, de manter o lote limpo, de pagar pessoas para fazer, ou de a própria pessoa ir lá fazer essa limpeza. Então, tem chovido bastante, o mato cresce bastante também. Isso gera uma série de transtornos, inclusive é passível de multa e de cobranças por parte do poder público, devido a situações muito óbvias. E isso acontece também devido a isso. A pessoa comprou aquele imóvel, um lote urbano, por exemplo, ou uma casa, e não está usando aquilo vai juntar, mato, vai juntar sujeira, as pessoas aproveitam e jogam lixo ali perto, o que gera uma série de problemas urbanos que são muito comuns e que às vezes a pessoa não percebe que isso está acontecendo na vida dela, com o lote dela, por exemplo. Outra situação é quando a pessoa não tem reserva financeira, Se a pessoa não tem essa reserva, o risco aumenta muito, porque qualquer imprevisto pode comprometer o pagamento, e isso transforma uma conquista em pressão. Eu gosto de imóveis, eu tenho imóveis, eu lido com isso, eu negocio isso, eu ajudo pessoas a entenderem isso, mas eu tenho que admitir também que se você tem um imóvel de 50 mil reais ou um automóvel de 50 mil reais, é muito mais fácil você vender o automóvel quando você precisar, estiver apertado ou quiser fazer um outro investimento. É muito mais fácil você vender o automóvel do que você vender o imóvel. E isso é cultural nosso, A gente tem isso aqui no Brasil. Acredito que isso seja em todas as regiões do Brasil. Nós não nos acostumamos mais com essa possibilidade de adquirir um imóvel. As pessoas, o primeiro sonho que ela realiza, que é realizado, é um automóvel, é um meio de transporte. E isso é o que transforma a liquidez do automóvel muito mais vantajosa do que a liquidez do imóvel. Não que eu esteja recomendando automóvel, muito pelo contrário. Se pudesse eu nem teria. A gente sabe que é uma necessidade do momento atual. Mas é mais fácil vender um automóvel do que um imóvel. Outro ponto importante é a renda instável. Se a pessoa depende de comissões, de trabalhos variáveis, de renda incerta,
assumir um financiamento pode ser muito arriscado. Então, a pessoa às vezes considera como sendo renda dela comissões que ela ganha por aumento nas vendas, por exemplo. E isso gera uma série de complicações, porque qualquer oscilação que tiver no mercado, que diminuir as vendas ou que surgir um produto que ela não possui para vender e as pessoas estão mais interessadas nesse novo produto, tudo isso vai gerar situações que vai mudar a renda dela. Então ela vai ficar sem condições financeiras de bancar, de arcar com aquele financiamento. Quando a decisão é emocional, né? Às vezes a pessoa compra porque viu uma oportunidade naquele anúncio, ela se encantou com o lugar, ela sentiu urgência de comprar. Ela foi numa rocinha aí, numa área rural, aí ela está cansada da cidade e ela viu aquele anúncio ali de um lote ali, ela achou aquele barato, falou, nossa, vou comprar agora. Vai lá, compra, fecha negócio. Ela visitou aquele lugar um final de semana. Acha que é um paraíso. E realmente é. Mas muitas vezes não é para aquele momento de vida que a pessoa está vivendo. Então, analisar direitinho, ouvir opiniões, consultar opiniões, estudar sobre o assunto é muito importante, faz muita diferença para diminuir esse arrependimento. A gente já falou disso, mas vamos retomar esse assunto. Localização. Um imóvel pode ser barato, mas mal localizado, e isso afeta a qualidade de vida, a possibilidade de revenda, o uso. Então, na hora de você pensar em revender, não é só uma questão de você entender preço, né? Você consulta todos os preços da região, estão ali nos imóveis de R$200 mil, mas você conseguiu comprar um por 150 mil, já foi muito bom. O que não significa que se você tiver urgência, você vai conseguir vender aquele imóvel por R$100 mil. E isso não é a realidade, né? Tem que entender várias situações de localização para você não ficar com aquilo travando na sua vida. Então, às vezes é melhor esperar. E também quando o objetivo não está claro, né? Quando a pessoa quer comprar um imóvel, mas ela não sabe exatamente o porquê. Se é para morar, se é para investir, se é para alugar, se é para finais de semana. Sem clareza, a decisão fica fraca. Um exemplo, né? Um investidor comentou isso comigo um dia desses. Quando você quer investir, não adianta você gastar todo o seu dinheiro na aquisição daquele bem. Muitas vezes você está comprando um imóvel com todo o dinheiro que você tem, às vezes você vai pagar à vista ali, tudo bem, mas você não está deixando reserva para você fazer investimentos que vão valorizar aquele imóvel. Imagina que você percebe que naquela região que você está comprando ali tem necessidade de um galpão que pode ser alugado com facilidade. Mas aí você investe todo o seu dinheiro no imóvel e aí você fica sem capital para poder construir o galpão. E aí você se torna só mais um ali naquele meio. Você deixou de ter dinheiro, você ficou com aquele imóvel, você tem dificuldade de procurar parcerias, procurar pessoas que podem construir aquele galpão e fazer um bem bolado ali com você, né? E isso torna essa decisão muito fraca, né? Essa falta de clareza em para que você quer aquele imóvel, qual que é o objetivo. Mudanças importantes também podem impactar carreira, cidade, família. Então, dependendo do momento da carreira que você está, às vezes você está ali num momento ali que se você se dedicasse um pouquinho, você mudaria de posição dentro daquela empresa que você está, tem uma vaga ali, uma posição superior, com um salário melhor, e que é necessário você se dedicar um pouco mais, usar seus finais de semana para estudar, para se preparar melhor.
E não, em vez disso, você está pensando em gastar a sua reserva financeira para poder comprar um imóvel. E isso pode gerar, sim, né, uma frustração grande depois. Possibilidade de mudança de cidade. Às vezes você está querendo melhorar na sua vida profissional, mas depende de mudar de cidade para que isso aconteça. Então não é interessante, muitas vezes, comprar o imóvel naquela cidade que você está vivendo. A não ser que seja um imóvel, né, que com possibilidade de aluguel, de uso por outras pessoas, para que não se torne um dinheiro parado na sua vida. Família também pode impactar bastante. Dependendo do momento familiar que você está, por exemplo, é muito diferente comparar um casal sem filhos com um casal com filhos. O casal com filhos, estar morando perto de uma escola que atende aquele filho, faz muita diferença, inclusive diferença financeira. O custo disso é muito diferente de quem mora distante, né? Você poder se deslocar a pé, ou que alguém que está cuidando do seu filho possa levar seu filho a pé para aquela escola, faz toda a diferença. E isso faz um custo muito alto no final do mês, essa diferença. Então isso deve ser analisado. Qual é o momento familiar que você está vivendo? Se é solteiro, se é casado, se tem filhos ou não, tudo isso faz muita diferença. Então, nesses momentos, assumir um imóvel pode ser precipitado. E aqui volto a dizer sobre os custos invisíveis. A pessoa pode comprometer a qualidade de vida, a mobilidade, o tempo, porque tudo isso são custos invisíveis, né? Como eu disse, transporte. O transporte ele envolve tanto o tempo que você gasta naquele deslocamento, quanto o dinheiro que você usa também, né? Tempo é dinheiro, sim, mas existe ainda como desmembrar isso, tempo e dinheiro, né? Combustível, é inviável você pensar em morar em certos lugares, porque você vai usar combustível, sim. Seu carro vai precisar de mais manutenção, de mais idas ao mecânico, porque você está aumentando o giro dele ali por semana. Então isso faz diferença. E isso a longo prazo, isso pesa. E imóvel é de longo prazo, né? De médio e longo prazo, o investimento. Muita gente vê esperar como sendo uma fraqueza, mas não é. Esperar pode ser estratégia, prudência e maturidade. Então, use isso como estratégia, né? Se qualifique mais, pesquise mais. Não use o seu dinheiro de maneira precipitada, porque é muito comum a gente ver esse arrependimento. Ah, comprei achando que ia ser algo bom, a minha família toda gostava de vir para cá no final de semana, mas hoje em dia ninguém vem mais. Nem eu mais estou indo para aquele imóvel. Bom, pois é, podia ter sido previsto isso, mas aquele momento de emoção ali, você não planeja isso, né? Às vezes é muito mais interessante você gastar pagando uma pousada, pagando ali um deslocamento de final de semana que vai ser esporádico, apesar de um preço relativamente alto, mas os custos de manutenção, de deslocamento que você teria para o seu próprio imóvel também são altos. Então tem que encontrar esse meio termo aí, e essa pesquisa com estratégia, ela ajuda muito. Então, para encerrar, comprar um imóvel é importante, mas comprar no momento certo é ainda muito mais importante. Nem sempre poder significa dever. E no mercado imobiliário, as melhores decisões são aquelas feitas com calma.